são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita, mas das individualidades, designadas por esse nome. É necessário para vós, porque não está isso. Ok. Então, aí a gente vê, né, que é importante, né, que eles estejam ligados. O espírito, ele é independente da matéria, ele é. Mas para que a matéria viva, para que a matéria esteja bem, ele precisa do espírito. O espírito vive sem a matéria, mas a matéria não vive sem o espírito. Certo? Então, ele precisa ter isso. É necessária essa organização. E ele, quando ele pergunta aqui, que entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, ele fala das individualidades sobre esse nome, ele é necessária, porque nós não temos essa organização para perceber o espírito sem a matéria. A gente não percebe o espírito aqui sem a matéria. Claro que só as pessoas que são videntes, mas nós não, né? E a gente não consegue entender isso, né? O espírito sem a matéria, para a gente não existe ainda. Quer falar alguma coisa, Gleidson, a respeito disso? Se alguém quiser colocar? Se alguém puder falar mais alguma coisa? Que já foi já é colocado, né? Os dois são distintos, né? Matéria, né? O corpo, matéria e o espírito, né? Mas o espírito precisa da matéria para manifestação, né? Assim, o espírito é a matéria morta, né? Não tem vida. E o espírito precisa da matéria para sua manifestação, né? Meio que interliga o outro, né? Um ligado ao outro. E às vezes a gente tem como uma coisa só, né? É isso mesmo. Rosângela está aí? Estou. Pode falar, então. Pode-se conceber espírito com a matéria. Peraí. Eu estou lendo aqui no livro, mas está meio ruim. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem espírito? A resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Então, pelo pensamento, a gente pode, né? Pensamento chega a gente, né, a todo lado. Então, quando a gente tem a mediunidade, é pelo pensamento que a gente se liga lá ao espírito e a gente consegue essa ligação, né? Então, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sim, pelo pensamento. É bem clara, né, a pergunta. Quer falar alguma coisa, Gleidson? Rosângela, que leu a pergunta. De acordo com as nossas condições, né, espirituais, é pelo pensamento. E só quando a gente depurar, né, o espírito é que nós vai ter outro modo de nos comunicar. Né? Sim, eu penso exatamente. É isso mesmo. Gleidson? Já foi falado, esse pensamento mesmo, né? Então, vai nessa linha de pensamento, o pensamento, né? Como a gente vê, né? A gente ainda não ter essa percepção, né, de espírito, de matéria, quando a predominância do espírito sobre a matéria ou da matéria sobre o espírito, essa transição, essa passagem, a gente perceber, né? Ter mais essa percepção
dá para perceber pelo pensamento, né, que a gente já conversou um pouco, né, de criação, de pensamento. A gente está mais elevado para conseguir distinguir tipos de matéria, perceber só o espírito e perceber só a matéria, né? Conseguir fazer essa distinção. Okay. Biazinha, essa pergunta é sua. Tá bom, Sônia. Há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, eles se distinguem deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade de coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dará. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, e não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar independente. Ok, Bia, pode explicar para nós tudo isso que você leu? Então, o que eu entendi é o fluido cósmico universal, né, fluido universal que eles falam aqui, é basicamente a base de tudo, né, e que, juntado a todos os outros elementos, é o que rege o universo, né, tudo claro, com Deus acima de tudo. E é difícil para nós entendermos exatamente do que se trata o fluido universal, né? Porque acho que não é uma coisa muito palpável para nós. Mas é uma coisa, a gente saber que existe, né? Como se fosse uma entidade, assim, não um Deus, óbvio que não, mas a gente saber que é um tipo de fluido, algo que rege o universo, mesmo que a gente não tenha conhecimento exatamente do que é, né? Assim, pelo menos eu não sei fisicamente o que é e tudo mais. Nós não sabemos, né? É a mesma coisa que o vento, o ar. A gente não vê, né? Mas a gente sente e sabe lá, que ele está ali, né? Aí é que está. É a mesma coisa, né? E ele aí pergunta, né? Se o fluido, a eletricidade seria. Não, a eletricidade deve ser assim, mais ou menos, tá? Deve ser assim, por aí, tá? Para te dar uma noção, mas que não é isso. Olha, pensa por aí, vai, faz de conta, né? Quer dizer, não chega aos pés, né? A eletricidade não chega aos pés do fluido, porque se mantém a gente aqui, olha, esperta, viva, né? Falando, fazendo besteira, bobagem, fazendo um monte de coisa, mas nos mantém ligados, né? Então, é uma coisa que para a nossa cabeça ainda é difícil, principalmente para a gente que só costuma crer no que vê, né? Nós somos meio que São Tomé, né? Será? Exatamente. Tem sempre um pezinho para trás duvidando. Então, aqui acreditar nisso, para muitas pessoas é muito difícil, né? Só começar a dar tudo errado que a gente acha que Deus esqueceu da gente, imagina que a gente exatamente, é isso mesmo, é bem por aí.
Então, nós somos muito crianças, nós somos infantis demais em relação a isso tudo. Porque a hora que termina a aula aqui, fechou aqui, a gente já esqueceu meia dúzia das coisas que foi dita, né? Por isso que a gente tem que estar toda semana, só por isso. Todos os dias estudando, né, Sônia? Todos os dias, se E duvidar. mesmo assim, né, a gente falha. Está sempre falhando. Mas vamos tentando. O Danilo voltou ou não? Voltei. Ah, muito bem. Eu já estava achando que você estava fugindo da pergunta. Não fugi, não. Só caí Eu sei, aqui. tô brincando com você, meu amor. Você faz para a gente a pergunta, Danilo, por favor? Sim, posso ler? Claro. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato entre ambas. Se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito. Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignorarmos. Elas se nos mostram como sendo distinta. Daí... Ai, que eu tô lendo pelo celular, tá difícil, peraí. Não tem problema. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que as distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Você tem alguma coisa para falar sobre essa pergunta, Danilo? Que você entendeu? Não? Não. Tá bom. Então, é aqui quando ele pergunta matéria inerte e matéria inteligente, o Espírito da Verdade nos responde que as palavras pouco nos importam, né? Quer dizer, se você quiser dar o nome de matéria inerte ou matéria inteligente, não importa o nome que você está dando. O que cabe a nós é a linguagem da gente nos entender, né? As nossas disputas, as coisas que a gente fica disputando, a nossa linguagem é incompleta, né? Ela não vai chegar nunca aos nossos sentidos, a gente não vai conseguir entender. Não adianta, nós somos muito pequeninos ainda para chegarmos a poder entender do que é Deus, do que vem esse fluido, da onde vem, da onde, né? Não dá. Então, é assim, a gente aceitar, entender as leis e saber que pelos caminhos que nós andamos, o caminho certo, o caminho do bem é que nos leva sempre ao melhor caminho. E entendermos o que é o bem e o que é o mal, e saber distinguir entre um e o outro. Isto é muito importante. Não importa quem é Deus, né? Não importa quem é. Importa o que é a inteligência suprema e que ele nos criou. É isso que nós temos que saber, só isso. É o que nos basta no momento. Daqui para frente é a nossa evolução que vai determinar o que nós vamos aprender sobre tudo isso. Por enquanto, é aqui. Nós chegamos no limite do nosso conhecimento para saber, tentar saber direitinho, com palavras, explicar, porque o nosso vocabulário é pobre para isso. Não tem como se expressar. Os nossos pensamentos, essas coisas que nós temos aqui, não chega a saber a potencialidade de Deus. Não dá. Ainda não chegamos lá, né? É a mesma coisa que você falasse para um índio, na época do descobrimento do Brasil, que a gente estaria conversando assim por um aparelho de celular. Como é que ele ia entender isso?
não dava. A mesma coisa somos nós agora. Como é que a gente vai entender? Não tem como. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre isso? Sônia, eu acho que até essa nossa ignorância da gente não conseguir saber de tudo, serve até para testar nossa paciência, né? Porque às vezes a gente tem uma ânsia tão grande de esclarecer tudo, de não entender. Não, tenha paciência, nem com o que você tem, você faz o bem, então, assim, né? Então, tenha paciência e tudo mais, que às vezes a gente é muito afobado e nem tem capacidade, ou assim, por que você precisa disso para acreditar? Tem que testar com o que você tem, mesmo se você não entenda tudo, né? É verdade. Muito bem. Gleidson? Então, eu fiquei pensando, ouvindo as perguntas, as respostas, isso faz a gente até lembrar um pouco antes que a gente leu, né? Nos falta sentido, né? A gente olha, é engraçado, a gente tem o espírito, a gente vive na matéria e a gente pouco compreende tudo isso que a gente tem e vive e convive, né? O quanto que nos falta, o quanto que nos falta ainda, né? De entendimento. A gente vê o quanto que a gente ainda não compreende tudo, né? Acho que não começamos nem a engatinhar, acho que nós nem sentamos ainda. Primeiro tem que sentar, né? Para depois engatinhar, né? Então... o longo caminho que a gente tem, né? Eu fiquei pensando nisso para meio que resumir todas as perguntas que a gente estava lendo e as respostas. Olha o quanto que nos falta ainda, né? Nos falta tanto sentido. A gente se distrai, e a gente se distrai muito aqui na Terra, né? É muita coisa, né? Tanta distração, né? Tanta coisa, e a gente não se foca, né? Não se liga. Agora, saber isso de Deus não tem como mesmo, né? É o que falou a Bia, né? Temos que fazer o bem sempre, não importa como. Não importa bom, como. Então. Vamos passar, então, para as 3 perguntas do livro da aula de semana que vem. Propriedades da matéria. Vamos deixar para a Bia a primeira pergunta? A 29. A 30 é bem curtinha. Eu vou deixar para a Vilminha. Vou ser boazinha, tá, Vilma? Obrigada. A 31 também é bem curtinha. Eu vou deixar para o Danilo, porque essa dessa que foi bem grandona, né, Danilo? Essa foi grande mesmo. Foi mesmo. A 31 vai ser bem curtinha, tá bom? Então, ficou a 29, 30 e 31, que são 3 repartindo essa lição, que são de 6 perguntas, tá bom? Tá. Então, gente, hoje foi uma confusão, a Bia não conseguiu entrar, passamos para a Stephanie, que está em trânsito, mas a gente conseguiu, né? Graças a Deus, a gente conseguiu passar a lição da noite de hoje, mais uma lição feita, e graças a Deus, né? Agradecer a todos pela paciência de ter nos ouvido, muito obrigado por estarem presentes aqui com a gente. Vamos pedir a Deus para a gente estar novamente juntos, todos, a semana que vem, se Deus quiser. Lembrando da campanha do Gleidson e da esposa dele, da Alcemir, quem puder estar doando alimentos. Falando nisso, Gleidson, se você pudesse passar amanhã aqui em casa para pegar, que já tem bastante coisa, tá? Tá. E vou pedir para o Gleidson, então, fazer a prece de encerramento. Tá bom. Tá, eu faço. Eu só queria que você fizesse Eu gostei daquilo que você falou no começo, justiça sem amor, amor sem justiça. Só faz um comentáriozinho só para a gente lembrar. Do que eu falei do quando há justiça e não há amor, quando há amor e não há justiça. Só para a gente... A primeira parte, né? Isso. Só foi uma entradinha que você fez, mas é super bacana. A justiça sem amor é vingança. É isso que eu falei? Isso. E a gente tem que ser benevolente para a pessoa que mais erra, né? Porque a pessoa que mais erra é o que mais necessita de amor, sempre. E o amor sem justiça é favoritismo, foi o que eu disse. Então tá? E assim, e que as 3 precisam caminhar juntas, né? A lei de justiça, amor e caridade não tem como, elas
precisam caminhar juntas para que a gente aprenda todo esse complexo, né? E temos que ter sempre, né, amorosos, caridosos, né? É isso. Isso é bom que fixa na gente para a gente lembrar dessas coisas que não andam separadas, né? Não dá para andar separado. Então, eu gostei muito, só queria que você nos lembrasse. E muito obrigado. Imagina. Então, tá bom. Agora vamos, todos nós, que queira, que puder, feche seus olhos. Como a aula de hoje, como o nosso encontro de hoje, que nos falou, nos mostrou coisas tão boas. A gente se enche de agradecimento nesse instante pela dedicação dos que nos ajudam a ter esse encontro. Nós agradecemos também a companhia dos bons espíritos que nos acompanham sempre, que inclui aqueles que auxiliam. Essa gratidão está em nós. Que a gente possa agora já com pensamento no bem, com a companhia do bem, que a gente se enche, se deixe encher de luz, que a gente perceba essa presença amiga, amorosa, carinhosa que está me envolvendo, que está te envolvendo agora. Que a gente, em uma forma de abraço, possa nos unir em um abraço, todos nós juntos, em forma de agradecimento. E que seu pensamento agora te leve para um lugar, para uma pessoa que você está pensando agora, que você acabou de sentir e está envolvido ainda nesse amor. Leve que o seu pensamento, o seu amor, o seu carinho está chegando lá também. Essa é a forma de gratidão que a gente tem com a espiritualidade, de dividir o que de melhor a gente recebemos hoje. E que todos, o que a gente pensamos, em todos aqueles que a gente pensamos, junto nesse que nós vemos e estamos agora, que cada um, e você, nessa pessoa, ou no lugar, ou nas pessoas que você pensou, continue essa chama de amor, de paz dentro de nós todos, uma união fraterna do amor de Jesus. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Um beijo no coração de cada um, que todos fiquem com Deus, que todos sejam abençoados e que todos permaneçam com muita saúde. E que todos tenhamos a lei de justiça, amor e caridade. Beijos. Obrigada, Stephanie. Obrigado, Bia. Muito obrigada por tudo. Desculpa aí, não consegui hoje. Imagina, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz, Vilma, Rô, Danilo. Ele está desejando feliz Dia das Mães. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Um feliz Dia das Mães para todas as mães aí do grupo. E aquelas que gostariam de ser. Sim. Tem que também não gostariam de ser. Ai. Tá certo. Um beijo. Tchau. Obrigada, Stephanie. Tchau. Obrigada, Bia.